Papos de Vendas RS. Mais um bate-papo, mais uma conversa, mais um cara que eu vou explorar. Engenheiro mecânico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Nós vamos ouvir falar agora. Álvaro Marco, grande prazer te receber. Muito obrigado por ter comparecido aqui e te prepara que eu vou te explorar, tá? Vamos lá. Vai contar tudo, tá? Desde quando começou lá, tá? Um oferecimento do Grupo Elfa Publicidade e a VTV. Pessoal, inscreva-se no nosso canal lá. Ajude-nos a chegar aos 10 mil inscritos. Passamos dos 9 mil. Dá o seu like lá para receber bate-papos e entrevistas que nem eu vou ter agora com Álvaro Tadeu de Marco. Querido, é um prazer te receber. Prazer todo meu. Vai me contar como é que tudo começou. Complicado, a vida Te vira. Azar é teu, aceitou meu convite? 45 anos de engenharia. Opa! Então nós temos história para contar. 45 anos de engenharia. Por que engenharia? Mas a engenharia, tá? Na época, só um pouquinho aqui. Na época, o que os pais queriam da época? Era medicina ou engenharia? Era medicina ou engenharia? Medicina ou engenharia. Que tu, digamos assim, todo mundo queria medicina ou engenharia. Mas não engenharia mecânica, né? Engenharia... Engenharia geral, né? Geral. Mas assim, era complicado, né? Ou seja, os top era isso. Tá? Engenharia e medicina. Mas o meu pai queria que eu fosse médico. O sonho do meu pai também, quando o meu era também. Sabe que eu joguei futebol e meu pai me tirou do futebol porque o futebol era coisa de vagabundo. Pois então eu tinha que estudar e eu tinha que ser médico. Posso falar de futebol também um pouco no início da carreira, mas depois eu vou falar. Aí meu pai queria que eu fosse médico. Você médico é uma boa, me preparei. Tu sabe que tu tem um aspecto de médico? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Todos? Verdade. Bom, a história... Me preparei, então, vou ser médico. Então, naquela época, as escolas, os cursos, eu fazia o curso científico. Preparava a gente para tudo. Tanto para medicina, para engenharia e para qualquer coisa que o curso científico te preparava. Científico, me lembro. Era uma coisa assim impressionante o que era. Eu estudei numa escola boa, que é a Escola La Salle, né? Uma escola muito... Então, para a medicina, nós tínhamos uma, digamos assim, biologia bem forte. Eu estudei coisas de biologia, anatomia comparada, entende? Todos os tecidos humanos, tudo. Aquele troço... É complicado, né? Muito complicado, tá? Esses dias até estavam um amigos assim, eu estudei a neuroglia, o metabolismo da glia, aquela história toda. E isso aí me ajudou um pouco. Aliás, me ajudou muito depois na engenharia que eu fiz mais tarde, que foi a engenharia de tratamentos de esgoto, né? Isso me ajudou bastante, porque eu conhecia muita biologia. E eu tinha uma memória muito boa. Mas, tanto na parte de engenharia, só para te ter uma ideia, antes de entrar na universidade, que eu fiz depois de engenharia, eu já tinha cálculo diferencial integral, geometria descritiva, aprendi tudo isso no colegial, ou seja, no curso científico naquela época. No científico. Aliás, a qualidade do científico na época... Sem comparação. Era um troço assim fora. Nós tínhamos laboratório de física, biologia, laboratório de química aprofundado. Eu tive aulas de química assim, aprofundada, com muita profundidade, né? E aí eu tinha que escolher. Eu estava no último ano, ainda estava indeciso, né, o que fazer. Mas a gente ia um pouco mais. A gente começava a universidade um pouco depois. Eu comecei com 19 anos, eu estava na escola de engenharia. Foi uma coisa que eu descobri depois que eu não conseguiria ser médico por problemas aí eu era um cara assim, como tinha alguém que
digamos, com um problema, eu atropelava tudo e acabava falando. Então, eu acho que isso, mas se eu for médico e não tiver a paciência adequada, não podia ver ninguém sofrendo. Deu. Então, eu vou ser engenheiro, mecânico, vou ajudar os médicos com máquina e coisa desse tipo aí. Né? Legal. E isso necessariamente para ti foi o pulo do gato. Pois é, na realidade, na época... Só me conta um pouquinho, por que engenharia? Na época, o que aconteceu? Aquela época era uma época muito carente em máquinas e tudo. O Brasil passava por um... Só para ter uma ideia, eu entrei na escola em 1974. Ok. Mas o que acontece? Eu tinha um irmão que montou junto com um capitão da aeronáutica. Eles trabalhavam com bombas submersas na época. E a empresa, me pegaram para ajudar ele na empresa, não tinha ninguém que fizesse e tal. E eu estava fazendo, aí já esse caso me inclinou para a engenharia, né? Sim, te mostrou... Então eu já trabalhava como estagiário nessa empresa desde a época que eu passei por profissional, que eu podia trabalhar o dia inteiro. Então, ali desenvolvi muitos trabalhos, né? Hoje a empresa é uma empresa renomada de nome que chama-se Máquinas Hidráulicas Hidrosul, existe até hoje. A empresa já fez 50 anos, né? Pô. Então, e ela é uma empresa renomada aqui no estado. E a empresa hoje é de Canoas, né? Canoas da época. Sofreu o alagamento? Não? Sofreu o alagamento ou não? Sofreu alagamento. Em 58 anos, eles sofreram um alagamento lá, coisa impressionante. Né? Mas teve outros, mas eles nunca tinham sofrido, digamos assim, no local geográfico da empresa. E perderam muita coisa, perderam muito maquinário, coisa como outros, digamos assim, outros aí parceiros. E a gente tem muito parceiros, né? É isso aí. Álvaro, o que é engenharia mecânica? Olha, a engenharia... Como tu convence alguém a fazer engenharia mecânica? Bom, primeiro tu tem que ter uma tendência profissional para tu gostar de engenharia mecânica. Mas a engenharia mecânica hoje, ela se tornou, digamos assim, o papa das engenharias, tá? E eu me surpreendi muito que esses dias eu estava fazendo um painel elétrico lá para uma das nossas obras, tá? Que as nossas obras eram na norma de ciclo completo, tá? Sim. Ou seja, eu faço desde o projeto, montagem, instalação toda. E preciso do painel elétrico. E esse painel elétrico é um painel todo gabaritado. Hoje, eu fui o primeiro cara a usar no Brasil controladores lógicos programáveis em estações de tratamento de esgoto. O primeiro cara do Brasil fui eu. Ô, louco. Era um absurdo na época, eles deixavam as máquinas funcionando o tempo todo. Eu disse, mas por quê? De noite tu não tem vazão, para que tu deixa o equipamento funcionando? Naquela época a energia era muito barata, né? Ninguém dava Também, bola. né? Também, né? Ninguém dava bola. Mas um engenheiro mecânico, aquele que era que... Por exemplo, tem um engenheiro mecânico de produto, ele vai bolar isso aqui, ele vai fazer a matriz, ele vai idealizar o produto em si. E o resto tudo é apoio. Então, a engenharia mecânica hoje se tornou o top da engenharia, porque dela é que surgem todas as outras coisas, em termos de máquina. Né? É o ponto de partida de qualquer coisa. É um ponto. Claro que ela chama as outras, ela chama civil, Sim. Elétrica, chama instrumentação. Hoje nem existe a lei eletrônica, vai se tornar mecatrônica. Né? Já veio um nome da mecânica. Né? Eu sou engenheiro mecatrônico. Esses dias eu falei com um colega, eu sou engenheiro mecatrônico. Legal. É um engenheiro mecânico que tem a eletrônica conjugada junto. Aí vem robótica. Isso é perfeito, né? Isso é perfeito, né? Nos dias de hoje. Ou não? Mas existe algumas coisas assim
dentro da própria engenharia, uma das coisas que, depois que eu me formei, foi... Eu precisava entender de materiais. Porra, que material que eu vou usar? Que material eu vou usar para isso, para aquilo? E eu acabei trabalhando um ano numa siderúrgica, em boca de forno lá, em boca de legal. forno de fundição, que os caras faziam o aço. Aí a composição é essa, a composição é aquela. Então isso aí para mim foi fundamental, Poxa, porque imagina. eu entendia de todos os tipos de aço. E além de ferro fundido, ferro nodular, NiHard, NiResist, são aços e ferros fundidos especiais. Tá? Que hoje pouca gente conhece como é que é feito. Né? E nós... Então, muitas vezes tu se bate. Está quebrando uma peça, não sabe por quê. Às vezes o aço não é, o material não é mais adequado. Claro que, então, a base de tudo é a engenharia mecânica, basicamente a base de tudo. Mas se eu quiser fazer um trabalho de civil, tu vai fazer engenharia civil, mas do lado do meio tu tem o aço. Sim, Então, tu vai usar. tu tem todas as máquinas para fazer, que tem que fazer a engenharia, né? Tem tudo. Na realidade, uma completa a outra, né? Teoricamente, uma engenharia completa a outra engenharia. Tanto é que eu sou um engenheiro multidisciplinar. Né? Boa. Boa. Eu me aprendi isso. Eu trabalhei na antiga Copesul, Companhia Petroquímica do Sul, hoje é Braskem. Eu trabalhei lá na área de empreendimentos, onde nós fazíamos toda a parte de obras, né? E nós éramos multidisciplinar, né? E aquilo que eu gostava muito, tinha civil, elétrica, tinha tudo. E a gente tinha que gerenciar toda a parte de empreendimentos e gerenciar tudo. Era uma equipe muito grande, fizemos o plano de expansão da planta da Copesul. E aquela época tinha um agravante, ela era estatal, né? E funcionava como privada, que é interessante isso, né? Estatal funcionando como privada. Nós éramos uma companhia estatal e funcionávamos como privada. Isso aí, uma vez teve um diretor-presidente lá, até que era muito meu amigo, já é falecido, e ele ficou impressionado com isso. Porque normalmente quando tu cai no lado estatal, tu tem que seguir as leis das companhias estatais, essa 8666, coisa desse tipo. Essa semana eu tive, digamos assim, vendo os problemas de enchente aí, né? Já não existe mais compra de emergência. Isso que já passou. E passou? O Tribunal de Contas disse que já passou agora. É mesmo? Pois é, eu disse, mas vem cá, como vocês... Nós somos antigos, né, nessa história, e meu pai era o mais antigo. Hein? E existia uma tal de enchente São Miguel, que é setembro. Vocês vão esperar acontecer de novo enchente? É polêmica a coisa, né? Não, nós temos que fazer as licitações, que demora 2, 3 meses, 4 meses para contratar. Daí já passou a enchente. E se vier outra enchente? Na realidade, nós não estamos preparados para outra enchente. Não estamos preparados para nada. Aliás, bem longe. Não estávamos preparados para essa. Bem longe. Não estávamos com problema, existem problemas homéricos, não posso relatar, porque eu conheço bem as casas de bomba, eu trabalhei numa empresa em Cachoeira do Sul, que chamava-se Kerber, que fazia as bombas da casa de bomba naquela época. Então, eu trabalhei na Hidrosul, depois trabalhei na Siderúrgica Catarinense, depois fui trabalhar na Kerber. Era a empresa que fez todas as bombas das casas de bombas, que antigamente ela era gerenciada pelo DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Aí fazia os canais, fazia tudo. E nós implantávamos as bombas que era São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre, drenagem. E outros lugares do Brasil que foi implantado. Eu participei de um dos maiores conglomerados de irrigação de arroz do mundo e do Brasil, que era o projeto Rio Formoso. Puta, que show isso. 65 mil hectares de arroz irrigado. É a maior. Pô, que
Show. Hoje lá só tem gaúcho, lá que tomaram conta de tudo, né? Sim. Era interessante a colheita, né? Eram 13 colheitadeiras, uma do lado da outra, assim. Naquela Lindo, época, né? Lindo, né? a gente ia, às vezes fotografava, filmava de avião, né? Então... Me diz uma coisa, Álvaro. Como tu convenceria o Fernando a ser engenheiro mecânico? Pois é, uma bela pergunta, né? É. Como tu me convence a ser um Eu faria engenheiro uma mecânico? pergunta. Uma pergunta. É a pergunta que a gente faz muito. Fernando, seria importante para você ser um homem bem-sucedido na vida? Sim, luto por isso. O que você me diria? Sim. Claro, luto por isso. Seria importante para você ter uma boa renda mensal? Sim. Sim, luto por isso. Seria importante o senhor poder comprar um carro, ter uma boa... E seria importante o senhor ter uma grande realização pessoal? Pô, perfeito, eu busco a minha realização pessoal. E seria importante o senhor ter um monte de colegas que vão lhe ajudar a solucionar um monte de problemas, de máquinas e de coisas desse tipo. Tá, mas esse troço para mim ser engenheiro mecânico, cara, esse troço é muito difícil. Até entendo, Fernando, que você acha que a coisa é difícil. Mas nós hoje temos muitos recursos de computação, recursos que nos ajudam. Sim, informática eu domino. Né? Então, o senhor já passa a ter a coisa mais acessível. Hoje tem coisa muito acessível. Professor Álvaro, mas é uma pergunta que eu faço para o senhor, como é que se calcula isso? Quero construir isso aqui, na mecânica. Como é que se calcula então, isso? vamos fazer um parênteses, vamos voltar ao nosso foco. Eu fiz perguntas para o senhor, entendeu? Que tudo foi sim. Fiz o senhor falar pelo menos 5 sim. Sim, E na última, eu conduzi a você dizer sim. Então, é fundamental para nós, que trabalhamos em área comercial, e não falando em área técnica, né? Sim. Mas falando na área comercial, quando você está numa negociação e alguém lhe aperta, conduzir o senhor a dizer 5 sim. Quando o senhor Quer dizer, o senhor me induz. Eu lhe induzi, e quando o senhor perguntou para mim se era muito difícil, né? Disse, eu acho muito difícil. Eu fiz você dizer sim também. Eu dizendo que até entendo que o senhor acredite ser sim. Eu não falei não. Então, para tu vender, você nunca pode dizer não para ninguém. Falou não, o cliente já fica com o pé atrás. Agora, tu tem que colocar ele numa situação, tá? Vamos agora falar. A engenharia, é complexa. Não posso dizer, para tu fazer um microfone desse aqui, tu vai fazer um monte de coisa, matriz, é de plástico, tem matriz de injeção. Claro, existe toda uma tecnologia que nós vamos ter que absorver, tá? E essa tecnologia, por exemplo, tu não consegue absorver toda a tecnologia, mas tu tem que saber como é feito o produto. Isso é fundamental. E tu só aprende isso sendo engenheiro de produto. Então, o engenheiro mecânico tem aquele engenheiro de máquina, tem uma gama muito intensa de engenheiro mecânico. Tá? Eu, que sou um grande pesquisador, aprendi muito a pesquisar na vida, né? Eu acho que é fundamental. E me largo, sem sombra de dúvida. Depois que tem a internet... mas você pesquisa o quê, cara? Eu pesquiso com os povos mais desenvolvidos. É o americano, japonês é muito bom de pesquisar, os russos são fantásticos. O Brasil também, o Brasil não está fora. Esses dias eu pesquisei, eu estava fazendo um trabalho sobre recuperação de gasolina, né?
E recuperação de gasolina, eu peguei um trabalho de mestrado muito bom aqui da Universidade da Bahia, onde tinha tudo. Eles colocaram tudo ali, interessante que era tudo como eu pensava fazer. Opa. Então eu já tinha ideia, e aí consegui certificar a minha ideia para poder apresentar para um cliente um trabalho na área ambiental, de não largar 1.000 litros de combustível por dia para a atmosfera. É complicado isso aí. Nós estamos respirando gasolina em tudo quanto é lado. Sim, verdade. Ou a gasolina ou os resíduos, né? Que seria o CO2 da vida. Álvaro, me diz uma coisa, para mim ser, ok, vou me definir, você engenheiro mecânico. Sim. Eu posso ficar rico? Pode. Pode ficar rico e pode não ficar. Então pode não ter nada. Isso depende de cada um. Né? Qual é o caminho que eu teria que galgar para mim ter êxito? Olha, uma coisa é assim, você, para ganhar muito dinheiro, tem que vender tecnologia. Se você não vender tecnologia, não ganha dinheiro. Muito importante. Porque a não ser que você caia na vala comum, que é a vala comum, é ser empregado e coisa desse tipo. Mas no momento que você desenvolve produtos e tecnologia diferente, entendeu? Você passa a ter um outro patamar. Né? Ou montar uma empresa, ou vender aquilo, ou, entendeu? Então, só fica rico quem vende tecnologia. A Microsoft, o que ele vendeu? Tecnologia. Tecnologia, é verdade. Tanto é que ele não precisa nem vender mais os caras. Existe uma coisa, tu vender ou alguém te comprar, né? Então, eu digo para ti, tu tem que, digamos, formar um mecanismo de desenvolver uma tecnologia onde você começa no mercado e depois o pessoal nem todo mundo vem te comprar. Então não precisa mais vender. Entendeu? Sim, a tua bagagem, o teu caminho necessariamente te conduz a isso, né? A esse êxito, Aí né? tu vai montar uma empresa onde tu vai ter lá aquele produto, todo mundo vai lá e compra, que nem Microsoft, todo mundo, caramba. Álvaro, hoje é fácil de montar uma empresa de engenharia? Olha, não é fácil nesse país, tá? Esse país não é nada fácil, né? Começa Não, por aí, né? o Mas país é um país que parte. não te dá um incentivo, nada, né? Ou seja, tu vai lá e as empresas de engenharia são as mais taxadas em impostos. Sério? Sério. Empresas de engenharia são as mais taxadas. Interessante. Como se cresce, então? A não ser que tu fique... Aí o que é? O pessoal sempre começa com a microempresa, né? Tem empresa de pequeno porte. Hoje tu pode faturar aí até... Eu não sei, subiu um pouco, parece que até 7 milhões, coisa desse tipo. Sim. Aí você fica taxado ali em 13%, 14% por aí. É um absurdo. Né? Sobre o faturamento. Eu acho que é um absurdo. É o teu maior sócio, o governo, infelizmente. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Né? Mas, é claro, tu vai subindo, aí tu sai fora do que eles chamam de simples, né? Aí tu começa, lucro presumido, lucro real, aí tu vai indo. Agora vem uma taxinha aí de 26,5% que eles estão imprimindo. Esses tempos tinha uma grande empresa de Santa Catarina, disse, nós saímos de um valor lá, eles taxaram o faturamento mais 2%. Eu disse, para quê? As empresas que faturam demais, mais taxa. Além dessa aí, não sei como é que está, se já passou ou não passou, né? Então, um dos fatores complicados de tu ser empresário do Brasil, ter empresa e poder dar emprego, coisas desse tipo aí, é a taxação de impostos. Sem sombra de dúvida, entendeu? Sobre todos os aspectos. Eu não vejo nem só pelo profissional, mas em todos os aspectos eu acho que é absurdo. Tu tem que ser corajoso para ti hoje abrir umas portas de uma empresa. Né? Tem que ser louco, corajoso. Porque senão não tem como. Não tem. Tu tem que ser louco e tu tem que se abster de alguma coisa. Porque se tu vai no final do mês calcular tudo, tu não enlouquece. E às vezes tem empresas que ficam mal, não tem como pagar imposto, por A ou por B ou por C, entendeu? E tu vai fazer o quê?
Então, tem que pagar o funcionário, não pode pagar o imposto. E aí o pessoal negocia, aquela história toda. E vai indo, vai empurrando com a barriga até sair. Daqui a pouco... É aquilo que te carrega, né? Ou seja, tu necessariamente tu é obrigado a fazer jogo de cintura. Não tem como. Para te sobreviver. Não tem como. Aí, porque tu chega na hora entre pagar o imposto e pagar o funcionário, com certeza tu vai pagar o funcionário. Né? Tu tem que deixar... Porque... Me fala da Eco. Essa empresa aqui que tu está colocando aí, né? Eu participo de várias empresas, né? Nós temos parceiros. Já me contaram que tu é polivalente. Aí, ó. E essa empresa foi uma empresa que nós abrimos para trabalhar exclusivamente na área ambiental. Porque as outras empresas... Como é que é isso? Explica. O que é que ela faz, como ela faz? A área ambiental, anda? basicamente, são tratamento de água e esgoto, tá? Tá. Então... E é um tratamento essencial. Fundamental para tudo, né? Senão, fundamental para tudo. Qualquer empresa que for se instalar, ela é obrigada a se licenciar perante o órgão ambiental, que aqui no Rio Grande do Sul se chama-se FEPA. Né? FEPA, sim. Santa Catarina tem outro, Paraná outro. Inclusive os taxas Santa são menores. Catarina agora é o que Instituto aqui. Meio Ambiente. Paraná antigamente, não sei se ainda é o mesmo, mas o Paraná tinha... Até agora eu esqueci. E São Paulo é muito famoso, a CETESB, né? A CETESB é muito famosa em São Paulo, cara, há muito tempo, né? Dá os licenciamentos, tá? Tá, e aqui? Como é que no eu Rio Grande do uso Sul disso? chama-se FEPA. FEPA. Tá, É a como Fundação é Estadual que do Meio Ambiente. Como a tua empresa necessariamente está dentro desse mercado? Nós, basicamente, nós não fizemos licenciamento, tá? Nós trabalhamos direto com implantações das estações de tratamento, das estações compactas de tratamento. As estações compactas. Compacta. Eu trabalho para empresa pequena. As grandes estações normalmente estão na mão das construtoras maiores. Né? Você vê que eu sempre tive uma teoria. Tá? A teoria seria o seguinte: eu não faço uma estação, mega estação. Eu faço várias por bacias hidrográficas. Essa sempre foi minha teoria de 40 anos, desde a época que eu participei aqui por uma empresa de engenharia que chama-se Magna Engenharia, do projeto Rio Guaíba. Era assim que nós íamos fazer, dividir a cidade. Levou depois, foi um contrato feito era um consórcio entre a Corsan, Demai e companhia. Aí. Sim. Mas nunca depois não desenvolveu, né? Gastaram na época $20 milhões para fazer o projeto. E nunca foi implantado. Depois o Demai começou a implantar as estações maiores, né, da Serraria, que é uma outra aí, né? E nunca conseguiram dividir a cidade como foi dividida na época, em várias bacias. Sim. Tinha estação na ponta da cadeia, tinha lá e tal. Era bem legal, mas não sei por que não saiu. Tinha dinheiro, tinha tudo. Naquela época tinha um BNH que financiava toda a parte. Era barbada. Mas problemas políticos e problemas como ideológicos... Tudo, né? Lamentavelmente, aí, como tudo. Né? E veio dar no problema que deu. Tá? Dizem que a cidade tem hoje 30% de esgoto tratado. Eu não acredito. O que tu acredita hoje? O que tu acredita? Eu acredito aí, tratado mesmo, né? 10%? Eu acredito assim que uns 15%. Isso é gravíssimo. O resto, Isso é gravíssimo. a nossa maior estação de tratamento de esgoto é o Rio Guaíba. É uma das maiores do mundo. É os maiores do mundo? O Rio Guaíba é o nosso rio, não, né? A nossa laguna do Guaíba é a maior estação de tratamento de esgoto, uma das... Eu tive a oportunidade de ter uma lancha e conhecer bem o delta, né? Aí eu conheço bem também, sabia? Eu tive eu conheço todo veleiro, o eu conheço bastante. Hã? Aí eu tive veleiro. Então eu tive lancha, conheço né? bastante. Eu sou lancheiro, né? Não gosto nem de jet, mas eu tive aí na Ilha das Flores, tive muito tempo aí, acho que uns 20 anos longe, eu não tenho mais. Agora eu vou puxar uma situação. Ah. Canalização do Guaíba. Canalização? Impossível. A dragagem?
A dragagem, sim. Aliás, perdão, não é canalização, a dragagem. Dragagem. A dragagem do Guaíba. Eu enxergo que esses alagamentos aí uma da parte se dá realmente há anos atrás eles cancelaram as dragagens, né? Eles pararam de fazer as dragagens. A FEPAM que bloqueou, né? Na realidade, assim, que eu vejo o seguinte, as dragagens, tá, elas estavam na mão de algumas 2 ou empresas 3, que fazem. E existia, assim, uma pseudo visão que o pessoal explorava um bem, entende? Que o Estado não tinha muito retorno. Tá? E achava que os caras eram ricos demais. Tá. O Estado não recebia a parcela dele, por isso que resolveram... Exatamente. Ou seja, então eles resolveram porque biólogos, a fauna, a flora, tinham que cuidar do caramujinho aquele que não tinha lá, aquele que transmitia leptospirose. Sim. Mas eu vejo assim, hoje para nós construir em Porto Alegre, de onde é que vem areia? Do Guaíba? Sabe de onde Do é que Lago vem? do Guaíba, não é? Não pode tirar areia aqui. Não podia, né? Não sei se agora está deixando. Eu não sei de onde é que está vindo a terra, essa areia. De Osório, tem de Osório. De Osório, que tem uma lá, e ali de Cristal. Então você imagina, são 100 km para um lado, 120 para o outro. Então isso aumentou o custo. Tá, mas é isso, no Guaíba que tem isso? Aí que tá. Não pode tirar porque ambientalistas acham que... A FEPAM proibiu de... Então, mas aí que está o negócio, tá? E a dragagem, que no rio, como ele é um estuário, tá? Ele tem um canal principal, tá? E esse canal, ele deve ser dragado. O canal, não o resto. Então, se a gente se concentrar no canal, tá? O canal que leva a maior vazão, porque ele tem uma velocidade e coisa desse tipo. O que estende por lado não é tão profundo, né? O canal tem 10, 12 metros de profundidade, enquanto o lado... Então, os canais deveriam ser dragados, porque a nossa declividade... Sabe quanto é que tem de desnível do Guaíba até desembocar lá no mar? Eu vou te falar, de veleiro eu desci, a água me deu na cintura. No meio do Guaíba. Nós temos aí, acho que não dá 10 metros de diferença. Nossa. É muito pouco. Né? Cara, é muito pouco. Claro que se tu pensar em 10 metros... sim, não, mas a declividade que sim. vai é 1, 2%, tu já tem um escoamento, né? Mas aí se tu pega embaixo um canal que está assoreado, né, tu já tem menos. Mas saiu agora, tem uma ilha. Casualmente eu vi hoje, eu não consegui ver a reportagem sobre isso, mas parece que se criou uma ilha. Com certeza, criaram várias ilhas aí. Porque aí que... Olha a importância disso e a gravidade disso. Pega, que nem nós estamos falando de setembro, tem a São Miguel. Pois é. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai alagar. Vai alagar de novo. Infelizmente, se o velhinho lá de cima não nos ajudar, vai alagar de novo. Então, o que acontece? Tu conhece, então, bem o estuário aí? Não. Eu conheço bem de navegar muito, ir para Itaporã, aquela história toda. Sim. Tu deveria ter... Tu sabia que Itapuã, vou te contar sobre Itapuã. Eu tinha, eu acho que, 12 anos de idade, 13, não, 14. 14 anos de idade, eu ia pelo leprosário, eu ia para Itapuã. Sim, dava para ir. Ia de ônibus ali, descia no leprosário, eu, uma namoradinha, ia acampar lá no Praia do Tigre. E era bom. Lindo, tinha o Morro do Coco ali também. Lindo, fantástico. Morro do Coco, nós íamos com o Colégio La Salle lá. Era muito bom. Fantástico. Tinha uma pedra lá em cima que tinha um negócio de um navio, que eu acho que navio há muitos e muitos anos ancorava ali, que eu mergulhava lá 4 metros de profundidade e enxergava areia. Era cristalina, né? Lá embaixo. A minha infância aqui foi na Praia da Alegria, né? Imagina. Nós não íamos para o mar. Era aqui. Nosso pai levava a nossa família toda para Alegria, né? Eu então, também. Fazer o que era espetacular, né? A praia era... Mas o que
digamos assim, vamos falar de novo em dragagem, tá? O canal deve ser dragado, o canal, tá? Então, Isso é importantíssimo. agora porque eles cortaram, porque houve muita dragagem clandestina, né? Então eles não tinham condições de digamos assim, administrar, de fiscalizar tudo. fiscalizar. Houve muita dragagem clandestina até que chegou um ponto que eles te obrigaram a não vai ser mais nada dragado. E isso aí nos prejudicou bastante. Ficou, sei lá, eu acho que uns 20 anos. Eu vejo uma das principais consequências desse alagamento, isso. É isso aí. Né? Claro, aliado a outros problemas, né? Não, e ali na região da Serra tem locais que mudou o curso do rio, né? Totalmente mudou. Eu, por exemplo, tenho escritório em Bento lá. Cara, Bento destruiu. Santa Teresa destruiu. Lopes destruiu. Eu conheço bem a região porque os meus pais eram ali da Serra, também de Cotiporã. Me diz uma coisa, na tua empresa hoje, quantos funcionários vocês têm lá? Bom, aí que tá. Nós temos um grupo, tá? Aí envolve várias empresas, tá? Não Isso é tem, muito assim, bom. né, Tem uma holding. porque não é bem ONG, são parceiros mesmo, tá? Então eu tenho o pessoal que faz os tanques, tem o pessoal que faz as máquinas. O projeto tem máquina que eu faço e dou para eles fazer uma máquina. Né? Então, até foram atingidos na enchente. Né? Tem muito funcionário volante, tá? Ou seja, aqueles temporários. E tem muito daquele pessoal daquela época aposentado. Ele não quer nem saber, ele quer chegar lá, fazer o serviço dele. Eu não vou pagar. Para quê? Porque eu já sou aposentado. Né? Sim. Então, é um grupo muito grande, e esse grupo é pulmão, né? Tem mais serviço, menos serviço. Tem pessoal de charqueadas, tem pessoal de uma série de empresas todos aí. Os cantos aí. E a gente tem, digamos assim, uma parceria muito boa, né? Tem pessoal de Sapucaia que faz as bombas. É um pessoal muito, assim, parceiro nosso de tempo, né? Tudo isso é envolvido com engenharia. Tudo envolve engenharia, né? Tudo é coordenado por nós. Nós temos me convenceu a ser engenheiro, cara. Eu acho que eu vou pensar em ser engenheiro. E isso tudo é coordenado pela nossa equipe, né? Então, a equipe de coordenação. A equipe também é volante. Tem projetos. Eu agora estou fazendo um projeto num sistema de tratamento de água lá para a Companhia Vale do Rio Doce. Opa! É complicado o negócio. A Companhia Vale do Rio Doce tem uma barragem, que nem aquelas barragens de Brumadinho, né? Tá. E eles fizeram, depois da barragem de Brumadinho, fizeram uma outra barragem, porque se a barragem de Brumadinho romper, segura na outra. Interessante. E o que acontece? O rio é 1.500 litros por segundo, o rio, né? Então, aí nós colocamos sistema de bombas, né, para bombear para uma estação de tratamento de água, que é feito toda a parte de tratamento, retorna a água do rio até essa água toda com... Que espetáculo isso, cara. Para ver a preocupação ambiental, né, que está tendo aí. Claro que um dos problemas maiores foi o Brumadinho. Eu estive embaixo daquela barragem, porque a Vale comprou aquela barragem de uma outra empresa, e eu estive lá para ver um problema que eles tinham ambiental lá. Hoje existe, tá, só para ter uma ideia, todo um sistema de monitoramento de barragens, tá? Que eles têm instantaneamente a situação da barragem, sabe a hora que que pode entrar em colapso ou não. É muito interessante. Tudo isso aí eletronicamente, né? Tudo eletronicamente. Tudo eletrônico. Tu enxerga dentro do teu próprio escritório da barragem lá, tu enxerga como é que está a situação. E ela tem os pontos críticos, né? Vai atingir o ponto crítico, o cara já sabe que tem que evacuar a área e coisa. Mas eles têm a outra barragem. Tem uma fuga, né? Nós aqui, infelizmente, não temos barragem. Nós tínhamos barragem aqui, mas a nossa maior barragem era que foi muito criticado, o nosso muro da Mauá. O nosso muro. Tu acha que deveria sair esse muro? Não. Tu acha que ele necessariamente, Álvaro, ele se fez valer? Uma vez que leigo, tá? Vou te falar. Sim. Encheu.
Só que ficou no mesmo nível. Tanto de um lado do muro como do outro. O tempo de Qual é a serventia do muro ali? O tempo de recorrência da enchente eles pegaram de 1941. Tá? Sim. Foi o tempo de recorrência. Isso na engenharia o cara chama de tempo de recorrência. Tá? O que acontece? Essa enchente que teve foi maior que a enchente de 41. Né? Sim, foi maior. Foi maior. Então, o muro praticamente... mas... só que o que acontece? O que acontece? Quando a gente chama aquela água quando desceu, Sim. ela desce. Se o rio tivesse dragado, tá? Não teria acontecido isso. Não teria, porque ela subiria naquele determinado ponto. Mas desaguaria. E tu tem o deságue. Agora não tem o nome de que eles chamam eu chamo de golpe de Ariete, mas tem um nome em inglês que chamamos como é que é. A corrente sobe e desce e a água vai embora. Então, se o rio tivesse dragado, talvez não chegaria naquela condição, tá? Talvez não precisa, não. Mas como houve esse problema de falta de dragagem do canal, o tempo que ela ficou lá em cima, né? Não, vai ir para a cidade, tá? As bombas continuariam baixando, né? Mas aí atingiria um determinado nível, aí a água já baixava, as bombas já botariam para fora de novo. E ficaria naquele nível ali. Né? Não ficaria 20 dias a cidade submersa, né? Esse foi o maior problema na nossa enchente. A enchente vindo... Eu falei essa semana com o pessoal lá de Rio do Sul, Santa Catarina. Lá, na época, nós fizemos um projeto das barragens de contenção do rio Itajaí-Açu, foi feito aqui por Porto Alegre. Ah, é? Opa. A Magna Engenharia da época. Por que não é divulgado isso, Álvaro? Olha, eu não sei. Não existe interesse político, interesse comercial? Talvez. O que é? Por que não é divulgado isso? Pois é. Cara, isso são informações... Pô, eu estou tendo uma aula aqui de engenharia mecânica. De engenharia geral, não é só mecânica. Sabe, de engenharia no total, entendeu? Que são coisas que eu acho que todo mundo deveria saber. A engenharia, a gente que corre o Brasil todo, eu conheço praticamente o Brasil todo por terra, né? Norte, Nordeste, já trabalhei, nem imagino para onde eu trabalhei. E a gente conhece bem o Brasil, tá? Eu conheço bem o Brasil. Então, deixa eu te falar, tu não sabia que a Vale fez uma barragem para conter outra barragem. Não sabia. Pouca gente sabe isso. Né? É a preocupação que eles estão tendo lá. A ideia que nos venderam é que ela não tem preocupação nenhuma. Aí tu está me dizendo outra coisa hoje. O quê? Tá certo? Entendeu? Que tem uma subbarragem. Sim, exatamente. Então aqui diz, mas nós tinha que ter um muro da Mauá, tinha que ter 2 muros. Um num nível, o outro no outro nível. Mas tu vê a beleza do rio, nós não temos como escolher. Não temos escolha aqui em Porto Alegre. Até porque eu vou te dizer, sinceramente, eu acho que esse muro é falho. Porque ele vaza. O perfeito seria que ele não vazasse. Mas pelas comportas que ele tem, ele vaza. Não, as comportas são muito antigas, né? Sem manutenção. Pois aí a manutenção, aí vai, sabe aquela coisa... Cara, são uma série de coisas que... Ali eu digo para ti, comporta vagão, já viu falar em comporta vagão? Isso é muito antiga, né? Bastante. É que vai água dentro, tu bota água dentro da própria, ela fica se autoportando com água. Sim. Enquanto tiver água ali, ela está lá autoportando. E dá para tirar ela do lugar e botar, tem espaço. Então, as bombas também. Mas tem que levantar tudo aquilo ali, levantar motor, levantar bomba, levantar tudo. Eu fiz um projeto em Itajaí para levantar as bombas, porque lá tinha uma empresa de açúcar, lá, era o ZAT na época. Eu levantei todas as bombas, porque eles tinham também o problema do mar, né? Sim. Que dava maré alta lá, enchia toda a casa de bomba, ele não conseguia tirar a água da lavoura dele. Lá ele tirava a água, não botava, né? A mesma coisa que quer aqui. Mas eu digo assim, e outra coisa também, esse muro ele tem que correr mais, né? Não pode ficar só lá. É o muro ou dique, né? Muro ou dique. E o problema também não foi só o muro, né? Os diques romperam. Os diques romperam todos. E o que tem que ter no dique? Tem que ter os controles de piezômetro. Esse controle aí,
onde lá na própria sala lá do Departamento de Esgoto Pluvial, que não existe mais, né? Agora o DEMAI assumiu tudo, lá na sala deles eles vão fazer o controle tudo de como é que está. Não, vai ter problema naquele dique, mas isso ocorre antes. O cara chega lá e consegue consertar, fazer o conserto do dique, a manutenção do dique, antes que ocorra qualquer coisa. Sem sombra de dúvida. Eu conversei aqui com Álvaro Tadeu de Marco. Cara, eu tive uma aula de engenharia, né? Olha, eu confesso para vocês que eu tenho 64 anos e desconhecia muita coisa. Muito obrigado, Álvaro. Não falamos nada de vendas, né? Falamos muito pouco de vendas. É que só um pouquinho, mas, cara, o conhecimento sobre o teu, em matéria de engenharia, que é a tua profissão, cara, vai ajudar muita gente. E com toda certeza, nesse nosso bate-papo aqui, muita gente vai ficar assim, ó. Pô, mas era assim? Pô, mas fazia assim? Nós vamos ter que voltar a conversar, tu sabia? Não, aí tu coloca, digamos assim, especificamente o assunto, né, que for de interesse, eu acho, da comunidade. Mas é de interesse de todo mundo da comunidade. O interesse da comunidade, entendeu? Que eu passo a colocar coisas, porque tá muito difícil hoje tu falar com os administradores que administram a coisa toda, tá? Aliás, isso eu acho, tu tocou num assunto que eu acho gravíssimo. Eu acho gravíssimo isso. Ou seja, tu não tem acesso. Não tem acesso. Sabe? E isso, cara, isso é terrível. Tu só vai ter acesso, entre aspas, depois do acontecido. Tu acredita que em 2014, há 10 anos atrás, eu coloquei um projeto para uma prefeitura aí, para a gente solucionar, botar bomba submersa naquela época, que aí não tem problema de botar motor, né? Não vai água no motor, né? Bomba submersa, a bomba fica lá embaixo. Era um projeto que eu tinha idealizado há muito tempo atrás. E não fizeram nada. Tá até hoje na gaveta. O pessoal batia no problema Lamentável. De recursos. Tá? Não tem recursos. Lamentável. O pessoal lá em Nova Roma teve recursos para reconstruir. Eu achei que a ponte ia roer de novo, mas eles foram espertos, né? Levantaram 1,80 m a mais a enchente, a segunda enchente, a grande, não conseguiu chegar. Não conseguiu chegar. E um detalhe ainda mais agravante de tudo, com 5 milhões. Aonde o projeto era 28 milhões. Eles fizeram com 5 milhões. Não, eles arrecadaram 12 milhões e fizeram com a metade, 6 milhões. 6 milhões, então tá. E aí? Isso aí resultou no Brasil toda uma polêmica muito grande, entende? Pois olha, é claro. De custos, de coisa desse tipo aí. Mas a gente não pode também olhar para o detalhe, né? Para o detalhe. Não, o cara pode fazer, pode. Mas nos fazem olhar... Mas se fizesse com o custo que for, se tivesse o recurso que for feito, entende? É problemático. Eu tenho filha que mora aqui em Porto Alegre, tenho neto, tenho amigos, né? Assim como eu tenho amigo Canoas, sim, né? A empresa, essa nossa empresa de Novo Hamburgo também foi afetada, né? Onde que é a sede de vocês lá em Novo Hamburgo? Fica na rua Cuiabá. Na Cuiabá. Fica bem alto, não longe lá em da cima, enchente. Não, lá é perfeito. Lá não precisa chegar enchente lá, a coisa complica. Não tem como. Mas foi um grande prazer aí eu ter participado aqui contigo. Cara, muito bom. Cara, ganhasse um amigo. Eu acho que eu ganhei um amigo também. Entendeu? Certeza. Nós vamos voltar a falar porque esse teu assunto é espetacular. Hoje, com o Papo de Vendas, o nome fala Papo de Vendas, mas necessariamente a gente explora as profissões, que é vendas. A tua profissão, engenheiro mecânico, é venda. Engenheiro é venda. E isso ensina alguém. Na realidade, tu está sempre te vendendo a tua imagem, a imagem da tua empresa e a imagem digamos assim, do que tu... E com o tempo, 45 anos de engenharia, a gente tem muita coisa. Olha o que tu tem de conhecimento. E olha o que tu tem para compartilhar. Teoricamente... O cara que sentar na frente do computador ou de uma TV no YouTube e escutar sobre engenharia,
Cara, esse cara vai ficar assim, ó, de boca aberta. Fernando, eu faço cálculos, né? Hoje tu tem muito recurso, mas na realidade, tá? Os cálculos que tu faz, porque quando tu entra para dentro do computador, tu faz o cálculo digamos assim, na mais presteza possível. Sim, né? na programação. Mas eu sempre, vamos calcular isso aí, vamos calcular, vamos ver, entende? Mas tu tem que ter a vivência de maneira que enxergar. Entende? E tu vai questionando aqui, questionando ali, entende? Vivendo daquilo, né? Entendendo, e quando tu trabalha, digamos assim, onde tu congrega todas as engenharias, tu passa a saber de tudo, né? É espetacular. Difícil tu não ter algo. O meu irmão que diz, cara, tá com esse cara aí, esse cara faz tudo, conserta tudo. Assim, mas é acostumado, né, a fazer isso, né? Sim, a experiência necessariamente... A única coisa, assim, que hoje, digamos assim, o Brasil está perdendo um pouco da identidade dos mais jovens os mais jovens poder ter essa oportunidade de aprender também. De aprender, de gerar, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, entendeu? Nós estamos gerando conhecimentos, ou seja, os teus conhecimentos estão aflorando aí. O jovem hoje não tem a mínima coisa digamos assim, porque está direcionado para o jovem, entendeu? O lado, né? Um pouco assim, como é que eu vou fazer? Distorcido das coisas. O computador não é tudo. É verdade. Entende? Concordo plenamente contigo. A minha filha e assina embaixo. A minha filha que diz assim, eu tenho uma netinha com 3 anos, ela ainda não pegou, vai fazer 4 agora, ainda não pegou no celular. Isso é bom, hein? Não, ela brinca com os brinquedos, com isso, com aquilo, com aquilo. Eu que fui malandro, dei um celular de brinquedo, mas ela só brinca ali de fazer isso, mas não. E eu vejo às vezes, filhos Então, a cabeça não fica uma cabeça mecânica, né? Fica uma cabeça distorcida. Né? Mas a próxima estarei contigo aí também. Com Muito certeza. obrigado pela nós vamos oportunidade. Falar. Tá? No oferecimento do Grupo Elfa Publicidade e a VTV, eu conversei com o Álvaro Tadeu de Marco. Cara, eu estou fascinado, conheci coisas que eu não conhecia, até o Álvaro me contou algumas coisas que eu fiquei triste, mas vamos embora lá. Pessoal, inscreva-se no YouTube, acesse o nosso canal lá, dê o seu like para receber bate-papos que nem esse que nós tivemos com o meu amigo Álvaro. Querido, foi um enorme prazer te receber aqui. Muito obrigado. Entendeu? E já faz parte do meu coração. Com certeza.